A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, um bom dia para você nesse domingo, 11 de setembro de 2022. Aqui é a professora Areta e você está no canal da Marcas do Evangelho. Essa é a nossa EBD Online. Estamos no terceiro trimestre de 2022, passando muito rápido, e essa é a lição 11 da EBD de adultos, a sutileza das mídias sociais. Você que é nosso visitante, seja muito bem-vindo. Espero que você aproveite essa lição para a sua vida, para a sua família, que seja edificante para você. E você que está chegando por aqui agora, já deixa o seu like no nosso canal, já curte esse vídeo, já faça o seu comentário para aumentar o nosso engajamento e compartilha com quem você quiser, e para que todos sejam alcançados por essa palavra que Deus separou para nós nessa manhã, amém? Então vamos orar para iniciar a nossa aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer e te bendizer por mais um dia a tua misericórdia ter se renovado nas nossas vidas. Por uma manhã maravilhosa que o Senhor nos proporciona, Senhor, em aprender mais do Senhor. Te peço, meu Pai, que o Senhor possa nos livrar, Senhor, de toda sutileza que Satanás possa utilizar para nos desviar do propósito de te servir. Deus, sejam elas as redes sociais e as demais distrações desse mundo, Senhor. Livra-nos deste mal, Senhor. Ajuda-nos a resistir firmes, porque nós sabemos que aquele que perseverar até o fim seja salvo. Que tudo que os nossos olhos virem, Senhor, sejam como luz para o nosso corpo. Porque não adianta, Senhor, vermos coisas e os nossos olhos serem como trevas. Porque se os nossos olhos que são luz forem como trevas, Senhor, quão grandes trevas haverá em nós? Pai, eu te peço que o Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus, nos exorte a sermos cristãos também através das nossas redes sociais e usá-las como ferramenta, Senhor, para cumprir o ID de Jesus. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, eu espero que você já esteja aí no conforto do seu lar, de posse da sua Bíblia, da sua revista. Vou pedir a você para abrir aí na nossa lição 11 de setembro de 2022. E hoje, lembrando que é o Dia Nacional de Missões. Então, é um tema muito pertinente para o dia, né? Missões online. Será que isso é possível? Será que existe alguma discussão acerca desse tema? Não sei, mas hoje nós vamos ver também que as mídias sociais, que as redes sociais podem nos ajudar a cumprir o ID, assim como nós estamos fazendo agora, né? Você aí no celular e nós aqui através da nossa rede social do YouTube, trazendo para você um conteúdo cristão de qualidade. Amém? Então aí, sutileza das mídias sociais. O nosso texto áureo da lição. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. A verdade prática dessa lição: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Se você ainda não fez, eu sugiro que você faça a leitura diária dos textos que são sugeridos na lição, para que você possa compreender melhor o contexto da lição. E agora nós vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe. Peço que você acompanhe, se você estiver com a sua Bíblia, com a sua revista, Romanos 12, 1 a 3, 16, 17. Então, o nosso texto diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes.
não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então, essa foi a nossa leitura bíblica em classe. Nós vemos aí que foi um texto bastante pertinente junto com o assunto, não é mesmo? Porque nós devemos oferecer o nosso corpo todo em culto racional a Deus, não é mesmo? E aquilo que colocamos diante dos nossos olhos, irmãos, é o que talvez mais influencia como será esse culto. Porque se os nossos olhos forem bons, diz a palavra de Deus, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem trevas, se a luz que há em nós for trevas, quão grandes trevas! Não haverá esperança para nós, irmãos, se os nossos olhos forem trevas? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque Satanás arma sutilezas que às vezes nós nem percebemos, que às vezes nós nem nos damos conta. Quantas e quantas vezes, né, irmãos? Nós estamos ali, naquele momento, ali nas redes sociais, quando nos damos conta, já passaram-se 2, 3, às vezes até 4 horas que nós estamos ali naquele frenesi de acompanhar e de ver e nem percebemos, não é mesmo? Então, temos que ser prudentes, temos que ser sábios, porque o universo online, ele tem essa facilidade de criar uma falsa realidade, que se nós crentes não nos cuidarmos, vamos acabar trocando o real pelo virtual. E isso não é coisa de adolescente, não, irmãos. Qualquer um de nós é sujeito e é passível de estar dominado por essas redes sociais, não é mesmo? Então, nessa lição, nós vamos ver como a Igreja de Cristo precisa do ambiente real de comunhão, né? O nosso pastor já nos orientou, não existe igreja online, a igreja é a comunhão, ela precisa do olho no olho, do toque, né? Apesar de nós nos utilizarmos das mídias e das redes sociais para alcançar pessoas, ele não é um fim em si mesmo, ela precisa da presença, da comunhão, porque é na comunhão dos santos que Deus ordena a bênção, assim diz o Senhor, assim diz a palavra. E é preciso cuidado também, irmãos, por causa da desumanização no ambiente virtual, bem como o mundanismo. Nós vemos, né? A rede social em si, ela é extremamente mundana e ela traz o mundanismo para dentro dos nossos lares, para dentro das nossas vidas. Precisamos proteger a nossa alma do pecado, da sensualidade, do narcisismo, da egolatria, da soberba. Tudo isso está ligado ao que se posta e ao que se vê nas redes sociais. Antes de nós iniciarmos o nosso conteúdo, eu queria deixar claro a diferença entre redes sociais e mídias sociais, porque existe uma diferença, né? Apesar de muitas pessoas acreditarem que são sinônimos, isso não é verdade, irmãos. A mídia social é o uso de tecnologias para tornar interativo o diálogo entre as pessoas. Isso já acontecia antes das redes sociais. Porque nós temos aí as fitas, a televisão, tudo isso é mídia, não é mesmo? E mídia social, ela é um termo mais amplo um pouco, que abrange diversos tipos de mídia, mídia em vídeo, blog, as redes sociais, estão dentro das mídias sociais. Mas antes da existência da internet, você tinha ali o rádio, você tinha a TV, você ainda tem a TV, ainda tem o rádio, mas são meios que aos poucos vão caindo em desuso por conta da questão das redes sociais, né? E as redes sociais, a diferença dela para a mídia social é que a rede social tem o objetivo primeiro de conectar as pessoas, né? Então, você preenche o seu perfil ali em canais de mídias sociais e interage com pessoas que têm mais ou menos os mesmos interesses que você, não é? Então, por exemplo, hoje, se eu for abrir a minha rede social, o meu Instagram, a maioria de pessoas são os irmãos da igreja. São pessoas cristãs que têm o mesmo interesse do que eu, né? Então, a maioria das pessoas que está na minha rede social ou é aluno, né? Porque eu sou professora, também tenho muitos alunos na minha rede social. E são pessoas que têm algumas coisas, alguns interesses em comuns,
né? Então, para isso que serve as redes sociais, para juntar, para conectar pessoas com interesses similares, com interesses parecidos. E as redes sociais são uma categoria das mídias sociais. Então, para que fique bem claro a diferença entre as duas. Vamos aí passar para a nossa introdução verdadeira. O mundo virtual é relativamente novo. E convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. Na verdade, a internet, meus irmãos, é uma ferramenta. O que você faz dessa ferramenta é que torna ela moral ou imoral, não é? A destinação, aquilo que você usa, a sua motivação para usar a rede social é que torna ela moral ou imoral. Como nós vimos, quem esteve presente aqui no culto infantil, percebeu, né, no musical infantil, o poder que isso tem, né? Então, aquilo lá foi um resumo dessa aula hoje. O nosso último culto infantil, que tratou sobre a rede social, falou muito sobre isso, né? O vilão do tempo, que era um personagem que tinha no culto, é exatamente isso. Rouba o nosso tempo, rouba a nossa energia, rouba aquilo que nós temos de melhor, né? A nossa energia vital. Não sei se alguns irmãos já perceberam, toda vez que a gente passa muito tempo em frente às telas, principalmente a tela do celular, nós ficamos com os olhos pesados, a mente cansada, desgastada, não é? Parece que aquilo suga, rouba a nossa energia. E isso é muito sério, porque aquilo que estamos vendo se liga ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso intelecto de uma maneira tal que às vezes é impossível se desvencilhar, né? O que você ouve, o que você vê, o que você consome de produto de internet, de rede social, pode interferir no seu livre-arbítrio, porque às vezes você olha uma imagem e não consegue se desvencilhar daquela imagem, não consegue esquecê-la, não consegue deletá-la da sua mente. Então, interfere sim no seu livre-arbítrio de querer ou não querer ver tal coisa. Você olha aquilo e não consegue se desvencilhar, não consegue esquecer, fica ali na sua memória para muito tempo, não é? E continuando, como toda ferramenta, impõe um desafio moral e ético por parte de quem usa. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer uso de redes sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e etc. Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou más em si mesmas, as mídias sociais tornam os que delas fazem uso moralmente responsável. Então, é sua responsabilidade, irmão e irmã que me ouve nessa manhã, filtrar aquilo que você vê, prestar atenção naquilo que você tem postado, se aquilo agrada a Deus ou não agrada a Deus, se aquilo vai edificar a vida de alguém ou não vai. Né? Existe um post de internet que se fala: se não me edifica, não ouço, não falo, não reproduzo, não comento com ninguém. Então, aquilo que não te edifica, isso é para a vida, né? E as redes sociais, elas não são uma vida paralela. Nós que somos cristãos, temos que ter uma consciência sobre isso, né? Porque muitos têm vivido vidas paralelas, vidas de, como disse a irmã Renata naquele culto, vidas de avatares, vidas como se fossem Matrix, né, da vida real. Você é uma pessoa na vida real e lá no mundo virtual você é outra pessoa diferente, totalmente diferente daquilo que você é na vida real. Né? Nós temos que entender que as nossas vidas não devem, o íntimo das nossas vidas não deve ser compartilhado com qualquer pessoa. Não é? Nós temos que ter muito cuidado para postar, para expor a nossa vida pessoal, para expor os nossos corpos, os nossos filhos, aquilo que nós fazemos. Hoje é uma armadilha, irmãos. Eu tenho uma pessoa que é conhecida minha, que ela postava com frequência foto dos filhos delas e sofreu uma tentativa de sequestro com essas crianças, por causa de excesso. As pessoas já tinham visto os filhos delas nas redes sociais e essas crianças tinham destino para serem traficadas, levadas para outros países. Isso aconteceu aqui em Cariacica, Espírito Santo, perto de nós. Não é longe, não é história de jornal, de revista, de novela, não. É aqui, é real. Então, o perigo é iminente, irmãos. Nós temos que vigiar
nós temos que prestar atenção em como utilizar as redes sociais de uma maneira saudável. Então, nós que somos cristãos, devemos buscar nas Escrituras os princípios que devem orientar a sua navegação no espaço virtual. Então, irmãos, tudo que formos fazer na nossa vida, seja isso beber um copo d'água, por exemplo, deve ser para a glória de Deus. Então, as redes sociais se incluem nisso. Devemos glorificar a Deus com as nossas redes sociais. E é importante que nós tenhamos isso claramente na nossa mente hoje. As nossas redes estão influenciando ou nós estamos sendo influenciados pelas redes dos outros, não é mesmo? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Alguns dias atrás, eu fiz uma pesquisa no Instagram, nós vamos passar alguns resultados para os irmãos agora. A minha rede social não tem muitas pessoas e eu consegui obter até o momento que eu tirei os dados, mais ou menos 200 respostas às perguntas que eu fiz no meu Instagram sobre as redes sociais. Irmãos, eu não sou pesquisadora. O objetivo dessa pesquisa é apenas lançar luz a alguns assuntos que nós temos que tratar aqui nessa aula. Então, assim, é apenas uma pesquisa sem pretensão nenhuma de parecer científica, apenas uma pesquisa informal para que nós tenhamos uma noção de um universo pequeno de pessoas, como anda a relação dessas pessoas com as redes sociais. Então, eu fiz algumas perguntas sobre faixa etária, sobre contas de redes sociais, e eu quero destacar algumas aqui com os irmãos. A maior parte das pessoas na rede social realmente são os jovens, entre 16 a 18 anos. Isso, na minha pesquisa, foram 41% das pessoas que responderam têm entre 16 e 18 anos. E essas pessoas que responderam, elas possuem 2 ou 3 contas nas redes sociais. Então, você tem aí hoje uma gama, uma infinidade de redes sociais. Nós começamos, a rede social, ela começou a se popularizar mais ou menos lá para os anos de final de 1999, 2000, 2001, não é? Com as redes sociais, quem se lembra, né? Quem tinha o antigo Orkut, ICQ, nós tínhamos aí essas redes sociais dos primórdios, né, dos tempos da caverna, digamos assim, quando a internet ainda era lenha, digamos assim, né, irmãos? Então, assim, nós temos essas redes primárias, essas redes sociais iniciais, e hoje nós temos aí entre as mais populares o Instagram, o WhatsApp, o Twitter e outras redes sociais também, que tem objetivos específicos. Há redes sociais específicas para contatos de trabalho, há redes sociais específicas para contatos de relacionamento, rede social voltada para relacionamento, e temos, inclusive, redes sociais voltadas para a prostituição, né? Nós temos uma infinidade de serviços que podem ser utilizados através das redes sociais. Então, continuando aí, voltando à pesquisa, quanto tempo, em média, você passa navegando nas redes sociais? Veja só, eu coloquei 3 opções, entre 20 a 30 minutos por dia, entre 1 e 2 horas por dia, ou mais de 2 horas por dia. A maioria esmagadora disse que passa mais de 2 horas por dia em redes sociais. Então, para vocês verem o tanto que isso tem de poder sobre a vida das pessoas. Mais de 2 horas por dia apenas na rede social, apenas navegando, apenas assistindo vídeos de outras pessoas, falando outras coisas, apenas curtindo, compartilhando coisas que, no final das contas, não vai servir para nada. Ou vai servir, como nosso pastor diz, apenas para aumentar o nosso juízo no dia do juízo final, não é? Porque um tempo que poderia ter sido gasto em oração, em evangelismo, em leitura bíblica, em edificação pessoal, foi gasto em nada, absolutamente nada. E aí eu perguntei também que tipo de conteúdo as pessoas consomem, que tipo de conteúdo elas curtem, né? E aí as respostas foram bastante interessantes, né? Eu vou compartilhar com os irmãos aqui. Eu pensei, né? Bom, se elas passam tanto tempo assim nas redes sociais, elas devem estar fazendo algo de útil, como, por exemplo, compartilhar
comercializar algum produto, não é? Comprar ou vender, mas apenas 13% das pessoas que responderam à pesquisa compram e vendem pelas redes sociais. A maioria esmagadora, meus irmãos, está postando ou consumindo conteúdo de pessoas específicas, né? Então, nós temos aí a questão do ser humano estar muito interessado na vida das outras pessoas, né? Nós vemos aí fofoca e maledicência são algo que atrai as pessoas de uma maneira assim muito forte. E também a questão do voyeurismo, né, da cobiça, querer olhar e desejar, a concupiscência dos olhos está muito ligado ao fato dessa maioria de pessoas compartilhar e consumir conteúdo de pessoas específicas, né? Até mesmo a idolatria, né? Porque você tem aí uma gama de jovens que acompanham os seus ídolos nas redes sociais, as pessoas que gostam, as pessoas que cantam, que atuam, enfim, né? Elas acompanham a vida dessas pessoas, a vida real, e é uma forma delas terem ali um contato maior com as pessoas que elas admiram, não é? Então, como eu disse anteriormente, eu perguntei se as pessoas trabalham com as redes sociais e a esmagadora maioria, 76%, não trabalha com as redes sociais, o que não justifica aquele tempo de mais de 2 horas gasto com redes sociais. Outra questão que eu perguntei foi a questão da frequência das selfies, da postagem de selfies. Pode parecer uma coisa simples, todo mundo posta uma selfie, um bumerangue de vez em quando, né? Na sua rede social. 70% das pessoas disseram que não postam muitas vezes, postam poucas vezes selfies na internet. O que tem de mais em postar uma foto sua? Na verdade, quando você posta uma foto sua, você está esperando, você pode até negar para alguém, para mim, para si mesmo, mas a realidade é essa, meus irmãos. Quando você posta uma foto sua na rede social, você quer receber um elogio, você quer ser visto, você quer ser notado. Não adianta tampar o sol com a peneira em relação a isso. Você posta uma foto, você quer ser visto, de alguma forma. Seja ela com lascívia, às vezes, né? Às vezes posta uma foto lá de biquíni, de decote, com uma roupa mais sensual, para gerar lá a curtida, o like, né? O coraçãozinho. Para que isso? Para chamar a atenção das pessoas para sua aparência, para si mesmo. Isso é uma forma de egolatria. Gosta de ser visto. Gosta de ser reconhecido. Nossa, como você está linda. Você é gata, show, bonita, né? Mulheres e homens. Isso é para ambos os sexos, né? Então, a verdade, a realidade é essa. Perguntei também sobre a questão de perfis. Seu perfil é público ou privado? Porque o que isso tem de tão importante? Fiz 2 perguntas específicas. Seu perfil é público ou privado? Nessa primeira pergunta, 51% das pessoas que responderam têm um perfil privado. Se você possui um perfil privado no Instagram ou em outra rede, 49% das pessoas que responderam possuem um perfil privado no Instagram ou em outra rede. E mais alarmante, meus irmãos, é que essas pessoas que responderam são adolescentes. Então, eu quero falar com você, pai e mãe de adolescente, nessa manhã, que está me ouvindo agora. Se você não sabe o que é OnlyFans, somente fãs em português. Se você não sabe o que é Tinder ou Tinder em português, procure saber. Se você vê que seu filho tem um perfil com o nome dele e a sigla PV ao lado, quer dizer privado, fique atento, porque o seu filho, a sua filha, pode estar postando coisas que não condizem com a realidade de um cristão. Então, pode ser que o seu adolescente esteja envolvido com pornografia, com prostituição, e eu falo isso com muito temor e tremor nessa hora. Porque um adolescente que priva o seu perfil do seu pai, da sua mãe,
ele está escondendo algo de maléfico, de nefasto, de terrível na sua rede social. Então, se o seu filho ou sua filha tem um perfil privado, fique atento. Há casos de pessoas que estão vendendo fotos de si mesmo, vídeos de si mesmo. Esse site que eu citei anteriormente, o OnlyFans, é um site que inicialmente era uma intenção, era para você criar um conteúdo específico e a pessoa comprava esse conteúdo de você. Ele acessava esse conteúdo através de um pagamento. E aí, o que aconteceu? Virou uma rede de prostituição nas redes sociais. E as pessoas que têm OnlyFans geralmente vendem fotos e vídeos sensuais para outras pessoas. O Tinder é um site de relacionamento, de encontros entre pessoas. E também tem sido usado para prostituição. Então, nós temos que ter muito cuidado com os nossos adolescentes, porque eles podem estar se expondo de uma maneira antibíblica, de uma maneira satânica na internet, e os pais não fazem a menor ideia, não é? Então, não é saudável que um adolescente menor de 15, 17 anos, eu diria, tenha uma conta na rede social, que dirá uma conta privada. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, peça discernimento ao Senhor, peça ao Senhor para mostrar a você o que está acontecendo na rede social do seu filho, porque as consequências podem ser graves e podem ser eternas para a vida dele, para a vida da sua família. Então, vamos controlar, vamos estar atentos ao que os nossos filhos postam e consomem nas redes sociais. Então, continuando aí com essa pesquisa, eu perguntei sobre a questão de seguidores no Instagram, porque isso é algo que tem mexido com o coração das pessoas. Perguntei, quantos seguidores você tem no Instagram? Menos de 100, entre 150 e 500, entre 500 e 1.000 e mais de 1.000. Entre 500 e 1.000 foi a resposta que ganhou, que foi a maioria das pessoas que responderam. Entre 500 e 1.000 seguidores. E perguntei logo abaixo se o número de seguidores é importante para você. 14% respondeu que sim, 86% respondeu que não. Como eu disse, a minha rede social ela é cheia de pessoas que são cristãs, ela é cheia de pessoas que não vivem de rede social. Mas, hoje em dia, as pessoas têm medido a importância e a relevância das pessoas dela na sociedade através do número de seguidores que tem nas redes sociais. E isso está se tornando uma ruína para essa sociedade. Eu vou pedir a Amanda agora para exibir uma entrevista que é chocante de um jovem americano nos Estados Unidos que fala sobre não falar com a própria família porque eles são irrelevantes. Não tem seguidores nas redes sociais. Vou pedir a Amanda para rodar para vocês. Talk to my family. Why not? They're irrelevant. They're irrelevant? None of them have followers. If they got followers or got rich, I'd probably talk to them again. Now, hang on a minute. Did you just say I don't talk to my family because they don't have followers? If they had followers, they'd be here right now. You talking about your mother? I mean, my mom has more followers than my sister. It's your mother. What difference does she make? What do you care if she has followers or not? It's your mother. Can anyone tell me like what I would talk to my mom about if she's not going to be making me relevant? Yeah, like, hi, Mom. Now I have a career and I'm famous. Like, that's what happens when you get famous. You cut people off. Seriously? I mean, everyone's upset with it, maybe because you guys aren't relevant either, so you don't understand. Maybe I'm out of sync, I guess, because I didn't know you till today. And if you got to wear Então, como os irmãos puderam ver, esse rapaz do vídeo, ele se chama Lars, é uma pessoa real. Isso aconteceu de verdade num programa de entrevista lá nos Estados Unidos. Esse rapaz ele ficou conhecido nos Estados Unidos todo, um pouco antes da pandemia, porque ele viralizou no TikTok. Sabe o que ele estava fazendo, meus irmãos? Lambendo uma privada de banheiro público.
E a partir desse vídeo que viralizou, porque a palavra viralizar quer dizer que todo mundo assistiu, muitas pessoas consumiram esse tipo de conteúdo, ele ficou muito conhecido. E ele tem mais de 500 mil seguidores na rede social dele. Então, para você ver a que ponto o ser humano está descendo baixo demais para poder agradar as pessoas em troca de likes. E o que ele diz no vídeo é alarmante. Quando você fica famoso e tem uma carreira, você corta as pessoas. Ele não está falando qualquer pessoa, ele está falando de sua mãe, da sua família. Isso é alarmante, porque as redes sociais estão se tornando tão nefastas que estão fazendo as pessoas acharem que as pessoas da própria família não são relevantes na vida delas, são descartáveis. Isso é a desumanização do ser humano. É achar que a pessoa que te gerou, que deu a vida, é descartável, não presta, não tem influência nenhuma na sua vida. Não é? Então, os nossos adolescentes, os nossos jovens, estão muito suscetíveis a esse tipo de ataque demoníaco, porque isso é satânico. Isso é bestial. Isso é dizer para o mundo que a instituição que Deus criou, que foi a família, não tem relevância para a sua vida. O que importa são os likes dos seus seguidores. Eu só vou falar com pessoas que têm algo em troca, que no caso, esse algo não é afeto, não é carinho, não é devoção, é dinheiro, é influência, é poder. Então, os valores desse mundo estão totalmente distorcidos, que faz o seu filho ter ansiedade porque ele não tem uma chuteira ou um objeto igual a do influenciador que ele segue, que faz a sua filha ter crises de depressão, desenvolver bulimia, anorexia, porque não consegue ter o corpo daquela influencer que ela segue, que ela vê todo dia, que posta coisas sobre vida fitness, por exemplo, que é uma coisa que tem muito na rede, tem proliferado nas redes sociais, não é? Então, aquilo que o seu filho está consumindo está influenciando diretamente no comportamento dele. Vocês viram que esse jovem tem um pensamento totalmente distorcido da realidade. Ele acha que relevante é só aquele que tem seguidores no Instagram. Né? E aí, o que acontece? Essa rede social, ela gera ansiedade, porque você não consegue alcançar os padrões. Ela gera depressão, porque você olha, cobiça e não tem, olha para a sua realidade e não tem aquilo que você cobiça, que você deseja, que você quer. Então, mexe com o interior da pessoa. Gera ansiedade, gera depressão, gera sentimentos de raiva, de ira. Há muitas pessoas que relatam, depois de muitas horas de rede social, terem ficado mais nervosas, mais inquietas, mais irritadas, dificuldades para dormir. E isso não tem uma pesquisa séria ainda sobre esse assunto, mas é algo que precisa ser refletido na nossa vida. Não é mesmo? Porque muitas vezes, nós até mesmo que somos adultos, somos influenciados, temos a nossa vida totalmente destruída por conta de passar muito tempo em redes sociais. Quantas vezes, irmãos, eu já não me peguei, puxa vida, eu tenho muitas coisas para fazer hoje. Vou almoçar e vou dar uma olhada na minha rede social. Quando eu vi, a tarde se passou. E isso é algo do qual eu tenho que me arrepender, porque isso é pecado, porque eu não remi o meu tempo para cuidar da minha casa, da minha vida, das minhas filhas, e isso é algo que precisa ser revido na minha e na sua vida que me assiste hoje, nessa manhã. Porque isso é armadilha para nós pecarmos contra o nosso Deus. Então, continuando aí, nós vamos passar no ponto 1, os cristãos na era digital. A realidade do universo online. Lemos em Eclesiastes 1:4 que uma geração vai e outra geração vem. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Os egípcios nos deixaram as pirâmides e aos sumérios é atribuída a escrita. Com a conquista do cyberespaço, é uma marca desta geração. Assim, convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Verdade.
Os cristãos, portanto, e consequentemente a igreja, também fazem parte desse universo. No mundo estamos, mas do mundo não somos. Então, aquilo que está no mundo nos serve, mas nós não devíamos servir aquilo que vem do mundo. Então, a diferença é a motivação, como eu disse no início. Qual a motivação pela qual nós estamos utilizando as redes sociais? Nós estamos sendo pescados pelas redes, nós estamos usando essas redes para pescar almas, para trazer. Se bem que eu gostaria de fazer um comentário com os irmãos, as coisas estão tão distorcidas, estão tão difíceis, que você, não sei se você já percebeu na sua rede social, mas os conteúdos de futilidade que você posta, os conteúdos para risada, de humor, às vezes até de qualquer outra coisa, tem mais interação do que quando você posta a palavra de Deus, de quando você posta algo que remete à palavra de Deus. Eu percebo que o número de visualizações, por exemplo, quando eu posto uma foto, é muito maior do que quando eu posto um versículo. As pessoas olham e não querem nem ver, elas passam direto. Mas quando é uma foto, elas fazem questão de parar, de dar o coraçãozinho, de dar o like, né? Então é algo muito triste, porque a imagem está falando muito mais do que a palavra. A imagem está atraindo muito mais do que a própria palavra. E isso, irmãos, porque como eu disse, a minha rede social tem mais cristãos do que mundanos. Então, nós devemos parar para refletir sobre isso. Cristãos conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. 1 Coríntios 5,9 registra isso. Dessa forma, eles conseguiram a interação com cristãos de outra região. Foi por meio desse instrumento que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. Hoje, essa interação, que acontece por intermédio das mídias sociais, é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que é um WhatsApp e os princípios básicos de seu uso. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook e Instagram para aumentar a interação entre si. Hoje em dia tudo é grupo, né? Toda comunicação é grupo disso, grupo daquilo. Eu mesmo, meu celular já está quase em colapso de tantos grupos dos quais eu participo. O mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Nós estamos aqui numa igreja que está conectada com o mundo real. Nós estamos aqui no momento que estamos utilizando a rede social exatamente ao favor do reino, né? Para transmitir a palavra do Senhor àqueles que necessitam. Contudo, há muitos desafios, riscos e perigos neste espaço virtual. Portanto, o andar prudentemente, recomendado pelas Escrituras, também aplica-se ao espaço virtual. Então, nós precisamos estar conectados, mas não estar acorrentados pelas redes sociais. As redes sociais não podem ser a motivação das nossas vidas. Uma igreja, ela não pode, no caso, ser uma igreja pautada nas redes sociais. É uma igreja online. Porque, como eu disse no início, a bênção do Senhor está ordenada na comunhão entre os santos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A igreja online, ela tem esse problema, porque ela não une, ela desune, na verdade. Não é? Então, ela é uma ferramenta para auxiliar em alguns casos. Então, ela não pode ser um fim. Você não pode simplesmente cancelar ou diminuir os cultos ou fazer cultos online, fazer com que todos os cultos sejam online. Não. A bênção está ordenada nos cultos presenciais, porque Deus se faz presente no meio do seu povo. Não é? Mas as redes sociais são ferramentas utilíssimas para alcançar pessoas que às vezes jamais poderiam ter acesso a certo tipo de palavra que se é dito, a certo tipo de ensino, não é mesmo? Mas o contrário também é verdade. Nós que congregamos em uma igreja séria, bíblica, precisamos estar atentos ao tipo de ensino que nós consumimos nas redes sociais. Não é? Porque não é qualquer pessoa que tem autoridade para nos ensinar. A autoridade outorgada por Deus são as dos nossos pastores, daqueles que nos pastoreiam no dia a dia.
né? Que olham dentro dos nossos olhos. Não um homem que você olha na rede social e vai elegê-lo como seu pastor, como alguém que pastoreia o seu coração. Isso é impossível. Essa pessoa não te conhece, você não tem relacionamento com essa pessoa. O princípio da oração é esse. Qual é o princípio da oração? Criar intimidade com Deus. Então, se você tem uma pessoa na rede social que você admira a palavra, que você olha, que você ouve, não há problema nenhum, desde que você pare de ouvir o pastor local, o pastor da sua igreja, para ouvir a pessoa que está lá na realidade virtual. É virtual, é longe. Isso não pode ser a sua regra de fé e de prática. Tem que ser a pessoa que ora por você, que batalha suas batalhas, que luta com você ali no dia a dia. Então, deixar ou questionar até mesmo, deixar de acreditar ou questionar um ensino do seu pastor local por conta de um ensino que você ouviu na internet é pecaminoso e é desonesto. Porque é aqui que nós somos ensinados, é no convívio com os nossos irmãos, com os nossos pastores, que nós aprendemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu gostaria de continuar, que Platt apontou para um problema relacionado à leitura da Bíblia com a igreja. Acho que outro problema que enfrentamos em nosso processo normal da vida, como indivíduos, é que estamos inundados de informações que levam a um excesso de informações e ao excesso de imagens. As pessoas que pastoreamos na igreja estão constantemente imersas em todo tipo de mídia, ideias, filosofias de vida e opções de entretenimento. Então, meus irmãos, é muito fácil chegar em casa, ligar Netflix e ficar ali o tempo todo. Ou ficar vendo vídeos aleatórios em rede social. É muito fácil, você não precisa pensar, você não precisa se esforçar. É uma inundação, uma enxurrada de informações. Às vezes o conteúdo que você está buscando na internet é até relevante, é até bíblico, não é? Mas é muita confusão que causa, porque tem muita gente falando muita coisa ao mesmo tempo. Tem muita gente com interpretações distorcidíssimas da palavra de Deus e que vendem isso como se fosse verdade absoluta. E às vezes nós, irmãos, essa é a verdade, nós não temos o discernimento de espírito. A rede social, ela interfere no nosso discernimento. Porque às vezes você olha, aquilo ali tá bonito, mas você não sente, né, digamos ali, a intenção da pessoa em falar aquilo. Né? São os chamados sofismas, feitos para enganar, para enredar as pessoas. É uma mentira com cara de verdade, e você toma aquilo como verdade, engravida, nasce no seu coração, e não é do Espírito Santo, não é de Deus. É por isso que é mister que nós busquemos a orientação dos nossos pastores que estão aqui conosco no dia a dia. Né? Então, nós não devemos fazer com que as redes sociais substituam as doutrinas que nós aprendemos na igreja local, em loco, com os nossos pastores que lutam e que batalham espiritualmente pelas nossas vidas. Há muitos aspectos nefastos que nós passaríamos aqui, talvez, horas relacionando sobre a internet. Mas há uma série de TV que se chama Black Mirror, Espelho Negro, que fala e que faz uma crítica muito pesada, várias críticas, na verdade, né? Muito pesadas sobre o uso indevido das redes sociais. E eu gostaria agora que os irmãos assistissem rapidamente e prestem atenção no recado de Satanás que ele passa através do vídeo introdutório dessa série. A Amanda vai rodar para nós. Join me on a journey where getting lost is the only true destination. But no matter how far we stray, we always come back. Here. The magnifying glass through which we observe the human condition, where happiness is an illusion. Here, where the past, present, and future all coexist on the same timeline. A reminder that the future is not some distant glimmer, but a bright light shining in your eyes. This
is the future we are in right now, where our phones are the first things that we touch when we wake up, the last thing we touch before falling asleep. Radiant, seductive screens we so lovingly, endlessly gaze upon. Much like you're doing right now. Welcome to a future where our true reflection is only revealed once the screen goes dark. Welcome to the darkness. I hope you find it enlightening. Então, meus irmãos, só não vê quem não quer o propósito real das redes sociais na vida do homem. Afastá-lo cada vez mais de Deus e fazer com que ele esteja alheio à voz do Espírito Santo. Porque você fica ali tão conectado, tão ligado, tão intoxicado de coisas, de informações, de ideias e de imagens, que o Espírito Santo simplesmente não faz a menor diferença no seu coração, na sua vida, na sua alma. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa manhã. Os desafios de ser igreja na era digital. Ponto 2 aí. Vamos continuar com o nosso ponto 2. Os desafios de ser igreja na era digital. O primeiro deles, desumanização. Quando Jesus apareceu a seus discípulos, logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-a no meu lado. Ser igreja envolve contato, como nós falamos anteriormente. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é o corpo. Ora, nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. É real, tem cheiro, tem cor, é visível, é palpável, tem emoção. Você olha no olho da pessoa e entende o que ela quer dizer. Você ouve a entonação verdadeira de voz, uma pessoa orando com você. Que magnífico, irmãos, nós estarmos reunidos aqui na jornada de oração. Às vezes você nunca viu a pessoa na vida, a pessoa vem pela primeira vez, ela te conta uma necessidade e você ali se compunge na sua alma, você sente o ágape, você sente a dor daquela pessoa, o quanto ela necessita de uma resposta do Senhor, e ali você se derrama na presença dele, e aí você batalha com essa pessoa, você luta por ela e com ela. Isso é magnífico, isso é algo que só no corpo de Cristo nós podemos vivenciar. Então, rede social nenhuma vai poder trazer essa unção, essa comunhão, essa felicidade que há de viver entre os irmãos. E o universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser a igreja sem esse relacionamento. O mundo virtual desumaniza as pessoas. E é por isso que o cyberespaço é o universo preferido dos desigrejados. O desigrejado é aquela pessoa que não quer congregar numa igreja local. Mas isso revela um outro aspecto dessa pessoa. Na verdade, ela é impastoreável, ela é insubmissa a tudo quanto é tipo de lei. E se não vigiar, ela não crê nem em Deus, ela não é submissa nem mesmo ao próprio Deus. Porque quem não pode ser obediente na realidade, não pode ser obediente a nada. Se você não consegue obedecer o seu pastor, que é carnal, que está ali, que você está vendo, que dirá você vai obedecer a Deus, que você não vê, que você muitas vezes não ouve, porque não mantém relacionamento diário com ele? Que dirá, irmãos? Se não consegue obedecer a alguém que você vê, que dirá vai obedecer a Deus que você não vê? Se não consegue amar uma pessoa que está ali com você, suportar a pessoa ali no seu dia a dia, que dirá vai ver Deus, vai amar Deus? Não vai amar, porque não conhece, porque não vê, porque não sente. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Outro desafio é o mundanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa. Há muitas igrejas se fazendo parecidas com o mundo para atrair pessoas do mundo. Então, o que acontece é que elas atraem os mundanos, eles não desmundanizam os mundanos, continuam sendo mundanos na igreja, não tratam os pecados, não mudam de vida, não mudam caráter, são mundanos fingindo que estão cultuando um Deus que não existe. Então,
nós vemos aí muitas igrejas que promovem dancinhas de TikTok no final de culto, né? Enfim, irmão, uma chocarrice sem tamanho, que não tem nem palavras para descrever, não é? E aí nós temos que ter cuidado, porque estar muito nas redes sociais atiça esse desejo de estar em evidência. O nosso canal agora tem não sei quantos milhões de inscritos, está monetizado, está bombando nas redes sociais. Isso é nada mais do que manifestação de soberba. Nada mais do que manifestação de egolatria, de idolatria, de todo sentimento que não pode, de jeito nenhum, estar associado à imagem de uma igreja, da casa do Senhor, né? Então, é muito fácil. É daqui para ali, irmãos. É só não vigiar, né? Nós não temos que estar preocupados procurando lacrar, causar, ganhar likes, ganhar seguidores. Nós temos que estar preocupados em ser relevantes e fazer diferença nesse mundo virtual também. E isso precisa ser tratado com muito cuidado pelos pastores da igreja. Graças a Deus, a nossa igreja tem sido muito consciente, tem sido muito cuidadosa nesse trato, não é mesmo? Procurando não expor as pessoas, procurando não fazer as coisas da maneira como não devem ser feitas e sempre honrar a Deus naquilo que faz. Ponto 3 aí, a igreja e os pecados virtuais. O primeiro deles, sensualismo. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. O WhatsApp, o Instagram, o Messenger, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Quando são usadas, contudo, para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos do pecado. Tornam-se espaços do diabo. Então, meus irmãos, na segunda-feira, na academia, a pessoa vai lá, posta a foto dela na academia, com uma roupa totalmente inapropriada, e no domingo, a pessoa posta a foto dela no culto, cultuando a Deus. Você acha mesmo que Deus recebeu esse culto? Você acha mesmo? Porque a primeira foto já sensualizou todo mundo que viu. Escandalizou, trouxe inveja para as pessoas que viram, trouxe dissensão em casamento. Por que você curtiu a foto da irmã na academia? Por que a irmã, em primeiro lugar, postou foto dela na academia com roupa inapropriada? Me perdoem estar falando isso, meus irmãos, mas é algo que precisa ser dito, principalmente para nós mulheres cristãs, que temos que vigiar o tempo todo contra a luxúria. A modéstia tem que ser prezada, tem que ser buscada. Quantas e quantas vezes eu passo em redes sociais de pessoas que se dizem cristãs e que não estão observando a modéstia e que estão levando outros a pecarem, que estão escandalizando as pessoas, que não se cobrem, não se tampam, que não se preocupam com isso, não é mesmo? Então nós temos que ter um extremo cuidado, porque nós podemos estar sendo instrumento de Satanás na vida de outras pessoas, pedra de tropeço para homens que não conseguem se controlar, que têm problemas com luxúria, com lascívia. Então nós precisamos nos arrepender. Homens também precisam ter cuidado com essas coisas, precisam ter cuidado com vestes, precisam ter cuidado que tipo de foto que posta, não é? Mostrando o ombro, mostrando o braço, tem que ter cuidado, tem que vigiar, irmãos, porque está lá para todo mundo ver, está lá para todo mundo observar. É o seu corpo, o templo do Espírito Santo, que você está profanando.
O Espírito Santo não habita em algo profano, não habita em algo maculado, manchado de pecado, não. Em nome de Jesus, nós temos que vigiar. Outra coisa, narcisismo, a geração do selfie, do bumerangue, toda hora no Instagram, com a câmera lá, se mostrando, olha como eu sou belo, olha como eu sou bonito, como eu sou digno de admiração, não é? Uma geração narcisista, que cultua, que adora, que idolatra a própria imagem. São amantes de si mesmo, que está lá em 2 Timóteo. O desejo de ser visto e admirado tornou-se doentio, meus irmãos, obsessivo. E a todo instante as pessoas, apesar de negarem na pesquisa, né, a todo instante está postando uma selfie, está postando uma foto. Se for um propósito, às vezes é uma imagem de família para guardar, eu não estou dizendo que é pecado, talvez, postar foto, mas toda hora, o tempo todo, é narcisismo, é idolatria de si mesmo, é egolatria, não é? Então nós temos que ter cuidado com isso também. E no adolescente, isso ainda é mais preocupante, porque estão buscando uma identidade, estão formando a sua opinião, a sua identidade, estão formando o seu caráter. E aí o que acontece? Quando a adolescente se expõe demais na internet, ela perde a sua virtude. Ela estraga tudo que é de puro, tudo que é de justo nela mesma por likes, né? Quantas e quantas pessoas têm exposto seus corpos na internet em troca de relevância, uma relevância cruel, mundana, doente, não é verdade? Então, nós que somos cristãos, nós temos que vigiar em relação a isso. E se nós estamos fazendo algo parecido com isso, o único caminho, meus irmãos, é o arrependimento. Nós temos que nos arrepender, porque isso é pecado, é lascívia, é idolatria. As pessoas estão olhando e desejando e fazendo coisas horríveis, obscenas, observando imagens nossas. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa manhã. Então, irmãos, as mídias sociais e o ID de Jesus. A seara virtual. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Evidente que o ID de Jesus inclui o espaço virtual. Então, esse espaço virtual deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada. Então, você fazer uma live, uma reunião online para falar da palavra de Deus, você fazer uma postagem para pregar, para pregoar princípios da palavra de Deus, isso é totalmente justo. Isso é totalmente puro. E é necessário que as redes sociais se inundem da palavra de Deus. Que a pessoa, mesmo não querendo ter contato com aquilo, ela esbarre naquilo. Porque isso é uma forma que o Espírito Santo pode utilizar para tirar alguém das trevas. Às vezes, muitas vezes, nós vemos comentários de pessoas que iam, talvez, dar cabo da própria vida. E ouviram um louvor, ouviram uma palavra e foram demovidos dessa ideia pelo Espírito Santo. Isso pode acontecer, meus irmãos. Isso pode acontecer. Então, nós devemos, é um dever do cristão, postar algo que lembre, que rememore a Cristo todos os dias na nossa rede social. E isso deve ser feito com coerência, porque não adianta nada, meus irmãos. Como eu disse, na segunda-feira postar uma foto sensual e no domingo postar a foto do culto. Porque isso não pode, não tem comunhão. A luz não tem comunhão com as trevas. Aí a pessoa vai olhar, mas essa pessoa é cristã, ela é crente, ela professa? Como assim se não parece? Não parece, não dá testemunho. Não tem relevância no reino espiritual, não causa impacto nos demônios, não causa impacto nenhum no reino das trevas. Então, nós temos que manter essa constância. As nossas redes sociais devem refletir uma vida com Cristo. O pastoreio virtual, outro ponto.
das mídias sociais. Outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionada ao pastoreio e ao discipulado. Elas são poderosas ferramentas de interação. Devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento no reino de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo. Os grupos de WhatsApp, principalmente no sistema de congregações, são um bom exemplo disso. E, inclusive, eu quero lembrar você, nesse momento, se você não enviou ainda na sua classe, envia seu relatório para sua professora, para que ela possa preencher a planilha ao final dessa aula, para que nós possamos zelar pelo bom andamento na nossa EBD online, amém? Então, quero te lembrar para você mandar seu relatório. O pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações e acompanhá-los para promover o crescimento da igreja. Não são, portanto, meros veículos de informação, mas de interação. Aqueles que optam por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma oportunidade extraordinária de promover o reino de Deus. Então, se usadas com o princípio, a motivação correta, as redes sociais sim são ferramentas excelentes para o crescimento do reino de Deus. E nós vimos isso nesse tempo de pandemia. Então, no final, a conclusão que nós chegamos é que há nas mídias sociais uma seara fértil para evangelização e pastoreio de vidas por meio da interação. E nós, como cristãos, temos que saber utilizar isso a favor do reino de Deus. E estamos chegando ao final dessa lição. Eu queria convidar você agora para ofertar na casa do Senhor. Nós temos agora um propósito a seguir, que eu queria convidar você com todo amor, com todo carinho, para fazer parte dos 1000 valentes que vão se comprometer a abençoar a obra do Senhor. De que maneira? Através de um voto financeiro com a duração de 60 meses. Esse voto tem o propósito de adquirir o espaço de culto no qual nós estamos agora. Se você não nos conhece, venha nos fazer uma visita nessa noite, nós temos culto. Nós estamos aqui na Avenida Expedito Garcia, ao lado do INSS. É um lugar muito fácil de encontrar, você vai ser ricamente abençoado se vier aqui cultuar. Qualquer dia em nosso meio vai ser muito bem-vindo. E se você não tem um lugar de comunhão, uma congregação, esteja conosco, converse com um dos nossos pastores, converse com a nossa secretária e venha fazer parte da Igreja Marcas do Evangelho, amém? Então, eu convido também você a fazer esse voto de 60 meses, é um voto financeiro, é um compromisso que você faz com a obra de Deus, para que nós possamos adquirir esse espaço. Aqui nós temos muitas possibilidades, enormes, infinitas possibilidades de expandir o reino de Deus. E você não vai querer ficar de fora dessa, né? Abençoe e seja abençoado. E também as nossas ofertas. Todas as nossas ofertas podem ser recebidas aqui por esses canais que você está vendo no final. Pix, PicPay, transferência bancária ou nos cultos à noite. E fique à vontade para abençoar a obra do Senhor. Amém? Vamos ouvir um louvor nessa hora. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias.
mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés. Amém, meus irmãos. Eu quero agradecer a paciência de vocês, agradecer a oportunidade que foi me dada, me confiada para ministrar essa lição, que foi abençoadora, me abençoou, me exortou e espero que tenha abençoado e exortado a sua vida também. Agora eu te convido a orar para encerrarmos essa lição. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero louvar e bendizer ao teu nome, engrandecer a ti e tão somente a ti, meu Pai, porque o Senhor falou conosco através dessa lição. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor continue nos dando temor de Deus em tudo quanto formos fazer, em tudo quanto formos tocar e colocar os nossos olhos, que nós possamos nos lembrar que por nós foi pago um preço altíssimo, preço no qual nós fomos comprados por sangue, e que nós não devemos, Senhor, vituperar esse sacrifício tão grande que foi feito por nós. Nós não devemos desmerecê-lo com as nossas atitudes. Então, livra-nos do pecado das redes sociais. Ajuda-nos a usar essas redes sociais para glorificar e expandir o teu reino. Assim eu oro e agradeço, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus, abençoa cada um que assistiu a essa aula. Amém. Pai do Senhor, até o culto à noite.